Boa noite, gente. Lá para o meu lado costuma dizer bom demais, em Minas Gerais. Bom, irmãos, vou dar uma palhinha para os irmãos me conhecerem um pouco melhor. Eu nasci, já como dizia Davi, na iniquidade. Nasci na iniquidade, menino cabra da peste, bem atentado. Meus pais, misericórdia, graças a Deus foram guerreiros, conseguiram me criar aí. Mas eu nasci com um sonho no coração, e esse sonho era domar touro bravo. Então, com meus 5 anos de idade, meu tio começou a me colocar em cima de bezerros na roça, e colocava e soltava, e aí era muito tombo, muito choro, e se chorasse apanhava de chicote, que domava o cavalo, E esse era o contexto, e um contexto bem assim sincrético. Meus pais, as minhas avós, todos eram assim um catolicismo misturado com espiritismo, e a gente ia no fim das contas, no velhinho, que era um vizinho da roça, para benzer a gente. Então chegava lá, eles colocavam bastante folha, assim, até hoje eu fico pensando, porque eu não entendo até hoje que negócio era aquela mandiga, colocava folha de cima e embaixo, mandava dar uns rodopiados, e no final você tinha que descer até o córrego, jogar as folhas no córrego e a água do rio levar. Aí já levava tudo que era ruim na cabeça deles, porque minha vida não melhorava nada, mas na cabeça deles o rio levava aquilo que era ruim. Irmãos, e quando eu tinha aí 15 anos de idade, comecei então a montar em touro, e no rodeio o boné, o chapéu é a identidade do cowboy. Eu me identifico muito com o indígena, com o cocá, porque em alguns lugares o indígena sem cocá ele não é índio. O cowboy sem chapéu, meus pais e meus avós e tios já falavam, peão sem boné ou sem chapéu é metade de um homem, não é um homem completo, então tem que ter completo. Então se eu tiro, fica assim num desconforto, eu acho assim, eu não sei se é daqui para cima ou daqui para baixo que está o cowboy aqui, é só a metade. Então, por isso o boné na cabeça, por isso o chapéu, por causa desse desconforto. Irmãos, mas é interessante porque, ao mesmo tempo, foi nesse meio que eu conheci o Senhor Jesus, no meio do rodeio. Toda vez que eu saía, então, com as trouxas, nas costas, aquela mochila, onde a gente coloca ali os equipamentos de montaria, e colocava o chapéu na cabeça e ia para o rodeio. Então eu tinha uma vizinha que foi criada na Assembleia de Deus, e ela dizia, está indo para onde? E eu falava, estou indo para o rodeio. Ela falava, o diabo está te acompanhando. E eu falava, mas como? Olha aí no seu chapéu, as imagens. Irmãos, e aquilo quando eu chegava no rodeio e que a imagem entrava, eu falava, meu Deus, será que eu estou pegando com o diabo para montar no touro? Que negócio é esse? E aquilo gerou um desconforto no meu coração. Eu comecei a questionar, o que está acontecendo? E parece que como uma voz vinha assim no meu ouvido e falava, lê a Bíblia, 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 lê a Bíblia. E então eu não me aguentei, fui ali no meio da minha mochila procurar uma Bíblia, achei uma biblinha do Novo Testamento, que eu tinha ganhado há uns 10 anos anterior, quando eu estava no colégio, do Ministério dos Gideões. Então peguei aquela Bíblia, li ela em prazo de 2 semanas, o Novo Testamento, 2 vezes, inteiro. Chegava em casa, eu não dormia, não comia, só queria ler a Bíblia. E ficava quase doido, e deixava minha mãe quase louca. Falava, mãe, eu li na Bíblia, vai sair um dragão do mar. Aqui não tem mar, deve ser de algum córrego aqui perto, Mas vai sair um dragão e vai engolir nós. Eu não sei como a gente escapa desse negócio, não. E minha mãe quase endoidava também. Esse menino, se não parar de ler esse livro, vai ficar doido. Irmãos, e um dia no rodeio eu estava ali, e me lembro então, quando desceu a imagem de São Sebastião, e o locutor falou, vamos orar São Sebastião, e aí tinha a musiquinha, São Sebastião do rodeio. Irmãos, e naquele momento eu foquei naquela imagem, e pensei, meu Deus, coitado desse homem, o homem está amarrado, cheio de flecha, como é que ele vai me proteger do boi? Eu estou quase subindo lá, desamarrando ele, arrancando as flechas, intercedendo por ele. E na mesma hora, então, desceu uma imagem de Jesus, e o locutor falou, Senhor Jesus, e eu foquei naquela imagem, foquei no São Sebastião, falei, agora eu entendi, o de cá foi flechado, amarrado, está morto até hoje, o de cá foi cuspido, espancado, crucificado, mas ressuscitou no 3º dia, e falou que se eu crer nele, eu vou para o céu com ele.
Irmãos, e naquela noite São Sebastião me explicou o Evangelho, né? E eu falei, glória a Deus por isso, glória a Deus. E naquele dia eu falei, Deus, é só o Senhor que salva. E então naquela crise ainda, 1 ano no rodeio, em crise, indo de rodeio em rodeio, aquele incômodo e aquela voz no ouvido, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. E aí fui numa igreja, fui parar na igreja, não me parecia uma igreja muito correta, até que quando eu estava num rodeio de Boa Esperança, no sul de Minas, eu saí igual um doido, acordei 5 horas da manhã, levantei o meu amigo, falei, ou você vai na igreja comigo, ou eu vou endoidar e você vai endoidar junto. Saímos então naquela cidade procurando uma igreja, e aí paramos um senhorzinho, perguntei, sabe onde tem uma igreja dos crentes aqui? E aí ele falou, olha, eu acho que tem uma ali, assim, eu não sei muito bem se é dos crentes não, eu acho que é, vai lá para você ver. E aí fui, e era, Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí quando eu cheguei lá, entrei, o presbítero estava dando um estudo sobre disciplina dos filhos, né, a vara da disciplina. Irmãos, que bênção, não falou de Jesus, do Evangelho, nem nada, mas ali tinha um senhorzinho, e ele sempre dava a ilustração. Então, quando o presbítero falava, e a lei ainda estava em transição, para ver se votaria ou não votaria, né, a questão da palmada, e o presbítero falava, mas a palavra diz que tem que disciplinar, e com a vara, e aí um senhorzinho levantava o dedo e falava assim, olha, na minha época, o meu pai chegava da lida com gado, e tirava o freio, assim, as cordas do cavalo, e já descia acordada no meu lombo, e eu pensava, é assim mesmo, é desse jeito, comigo também, né? E eu comecei a entender o Evangelho, e a conclusão do estudo era, tem que espancar os meninos mesmo, para quando crescer, nenhum se rebelar, né? Ou com freio de cavalo, ou vara de ferrão, não importa. E eu pensei, que fidelidade a Deus, né? Essa igreja é fiel, entendi tudo, é aqui que eu vou firmar. Irmãos, e quando eu cheguei então ali no rodeio, eu não lembrava o nome da igreja, e conversando com meu amigo, falei, como é o nome daquela igreja que é boa, e aí o meu amigo também não sabia, e eu falei, igreja evangélica, não sei do que, e ele, não é evangélica. Aí eu entrei em crise, falei, mas é evangélica ou não é evangélica? Que negócio é esse? Né? Porque não tinha evangélica no nome, e presbiteriana, convenhamos, para quem não é crente, nem sabe o significado, não lembra. Irmãos, e aí eu falei assim, olha, a única coisa que eu lembro é que do lado do nome tinha uma floresta, e o meu amigo virou para mim e falou, vai ser burro, menino, aqui não é floresta não. O que é aquilo então? Ele falou, ou é um pé de repolho ou um alface, e em cima do pé tem até uma rolinha comendo a semente. Eu falei, é verdade, então quando acabar a temporada do rodeio, eu vou voltar para a minha cidade, e vou me firmar com Jesus na igreja do alface. Irmãos, e então voltei, firmei na minha cidade, e fui para a igreja presbiteriana, né, onde eu fui ali, tive o privilégio de ser discipulado pelo meu pastor durante 1 ano, estudamos a palavra de Deus todo dia durante 1 ano, das 7 horas da manhã às 11h30 da manhã, quinta-feira eu ia para o rodeio, voltava no domingo, e aí na segunda de manhã nem sabia que existia folga de pastor, né? Segunda de manhã eu estava lá batendo na porta, e o pastor só com a bermudinha, coitado, e o coração, né, todo disposto a servir, e aí a gente estudava a palavra. E aí fui para o IBEL, e Deus então me direcionou, e hoje nós estamos servindo aí ao Senhor Jesus, ali no Amazonas, junto ao projeto Amanagé. Eu queria passar aqui um vídeo, né, para os irmãos, vai passar aqui? Pode passar, os irmãos terem uma visão aí geral dos povos não alcançados.
terceiro segmento menos evangelizado no Brasil são os ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700 mil ciganos Calon no Brasil, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, além de diversos acampamentos. O quarto segmento menos evangelizado no Brasil é o povo sertanejo. Louvamos a Deus por tudo que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos têm sido evangelizados. Estima-se, porém, ainda a existência de 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. O quinto segmento menos evangelizado no Brasil são os quilombolas, formado por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais remotas nos últimos 200 anos. Há entre 2 e 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que pelo menos 600 delas ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. O sexto segmento menos evangelizado do Brasil são os imigrantes. Há cerca de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300 mil pessoas. Dentre esses, 27 são países onde há liberdade para o envio missionário ou pregação do Evangelho, ou seja, dificilmente conseguiremos enviar missionários para 27 países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. O sétimo segmento menos evangelizado no Brasil são os deficientes auditivos. Em nosso país, há mais de 9 milhões de pessoas que possuem limitações de comunicação e menos de 1% é crente no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. O oitavo segmento não é sociocultural como os demais, mas socioeconômico. Divide-se em dois extremos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Segundo dados do IBGE divulgados em 2012, a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre os dois pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que os demais segmentos socioeconômicos. A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, onde estiver e por onde passar. Foi-lhe dada também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo não fora ainda anunciado. É momento de orar por esses segmentos e pôr a mão no arado. Este é o desafio dos segmentos menos evangelizados no Brasil. Bom, esse é o desafio que a igreja brasileira tem em mãos, né? Eu gostaria que o irmão lá colocasse já os slides, para a gente ir acompanhando aqui. Porque o que se pergunta é, nós vimos aqui os desafios, né, dos povos, dos segmentos menos evangelizados do Brasil. Mas a grande pergunta que se faz é, aonde que está esse pessoal? Eu falo aí em 35 mil comunidades ribeirinhas, 10 mil só no Amazonas, que não tem nenhum testemunho de Jesus. Mas a pergunta é, aonde que está esse pessoal? Quais são as comunidades que são alcançadas? Quais são as comunidades que não são
alcançadas pelo Evangelho, né? Várias comunidades quilombolas, mas aonde especificamente, né? Pensando geograficamente, aonde esse pessoal está. Então é um grande desafio, né? E aqui o pessoal do projeto Amanagé, pode ir passando aí, né? Pode ir passando. Um desses desafios, então, aí, pode dar uma paradinha, né? Para responder essas perguntas, nós estamos lá com o projeto Fronteiras, também ligado ao Instituto Anthropos, hoje a MTB, pensando um pouco maior, pensando no reino de Deus, várias igrejas se mobilizando, né, para a gente poder, então, fazer essas pesquisas, para ter essa resposta e divulgar isso em uma mobilização nacional, colocar na mão da igreja brasileira, para poder se organizar, né, e alcançar esse pessoal que está sedento. Uma das experiências que nós tivemos ali nessas pesquisas, um exemplo aqui entre esse povo aqui que chama os Mura, né, que é uma etnia indígena, eles não se vê assim, né, que é uma coisa interessante que a gente descobre só com as pesquisas, né. Eu tive ali junto com o cacique e falei ali com ele, fiz uma pergunta, falei, tá, então aqui vocês são Mura, né, da etnia Mura. Ele, não, pastor Cowboy, a gente não é, aqui não tem índio não. Eu falei, não tem não? Eu falei, então, o que é aqui? E ele disse, não existe os brancos. Aí eu falei, existe os brancos. Pois é, os brancos é um povo. Não tem os índios, aqueles que estão lá na mata, pois é outro povo, nós é os Mura. Né? Eu falei, interessante, né? Mas se enquadra dentro da etnia. Chegamos lá nessa comunidade, irmãos, e aqui, estamos aqui junto com o cacique, e ali alguns irmãos ali, e uma comunidade ainda não alcançada, só tinha lá um crente, que há 10 anos atrás tinha saído da sua comunidade, tinha ido para Manaus, conheceu o Senhor Jesus, voltou então para a comunidade, morou 2 anos só frequentando uma igreja evangélica, e aí há muitos anos cultuava só ele e a esposa dele, né, ali dentro do seu lar. E quando eu cheguei lá, me apresentei como pesquisador e falei o que eu fazia, primeira coisa que eles disseram, olha, aqui a gente precisa. Se você falar que vem, a gente entra na mata, toda a comunidade, e para uns 15 dias a gente levanta a igrejinha, pode vir falar que a gente quer ouvir. Irmãos, eu saí de lá assim, incomodado. Falei, meu Deus, como é que o Senhor deixa acontecer isso comigo? Né? Porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que sair daqui, eu tenho que passar em mais 15 comunidades, e se cada uma fazer esse clamor, como é que eu vou dormir de noite? Como que eu vou fazer? Né? E aquilo meu coração sangrava, e eu comecei a orar. Graças a Deus, hoje o Ronaldo, junto com a Rossana, né, com um projeto com a IPM, está lá alcançando esse povo, mas é só para a gente ter uma ideia do clamor. Quando a gente fala em número, né, há vidas por trás do número, há pessoas ali clamando por trás dos números, e que precisa de uma resposta, e a resposta é a igreja é a resposta aos clamores desses povos. Cadê os slides? Pode ir passando aí, irmãos, pode ir passando para frente, aqui, dá uma paradinha. Irmãos, quando a gente pensa em missões, só dá uma explanadinha, logo a gente é tentado a pensar em pregação e púlpito, né? Falou em missões, parece que tem um negócio assim na nossa mentalidade, que logo a gente pensa em seminário, em púlpito. E a gente vê que quando a gente está no campo missionário, a atuação ela é enorme, Deus age de maneira diferente na vida de cada um, né? E o que interessa mesmo no final é a gente ser fiel a Deus, tendo a sensibilidade da maneira como Deus está direcionando a vida de cada um. E eu costumo brincar e dizer seriamente, né, assim, lá, às vezes tem comunidade que a gente não entra como missionário, e até comunidade ribeirinha, porque às vezes a opressão até do catolicismo romano é enorme. Em alguns locais eles ainda aproveitam da mitologia da região e falam assim, olha, não deixa crente subir aqui. Até tem uma expressão interessante, né? Eles perguntam, é crente? Crente aqui não sobe barranco, né? Então não desce do barco e entra na comunidade. E aí alguns sacerdotes ainda para oprimir falam assim, olha, não receba crentes aqui, porque se você converter para a lei dos crentes, você vai virar sapo. Irmãos, esse povo acredita mesmo que vai virar sapo. Eles acreditam no boto, né? Porque para eles isso é real, dentro da cosmovisão deles isso é real, né? A gente sabe que não, por isso que a gente precisa ir lá,
e falar de Jesus para eles, e dar a libertação para eles, né? Mas eu não entro dentro de uma comunidade dessa como missionário. Irmãos, mas as portas estão escancaradas. Um exemplo aí, há várias escolas, a gente vê ali duas crianças ali com um caderno na mão, né? Escolas prontinhas, só estão sem professores, né? Mas várias crianças em várias comunidades que não têm condição de aprender o A, E, I, O, U, porque não tem professor. E dentro das igrejas está aí vasto de pessoas com dom de ensino, né? Às vezes se questionando para onde vai, e está aí uma possibilidade, né? Então, mas é vasto esse campo de atuação missionária, entende? Se a gente compreender a nossa vocação, aquilo que Deus nos chamou para ser, né, e o direcionamento da pessoa de Deus, então a gente pode sim obedecer ao chamado e temos condições, como igreja brasileira, de alcançar os não alcançados. Aí às vezes a gente pensa, não, mas eu já estou senhorzinho, aposentado, eu gosto mesmo é de uma pescaria. Irmãos, pega um avião, vai para o Amazonas pescar, né? E aí ali entra dentro de um barquinho, o ribeirinho vai ter assim o prazer de te mostrar a curva do rio, aonde se você jogar o anzol, o peixe vai puxar. E até quando o peixe não puxa, vai falando de Jesus para ele, né? Vai mostrando o evangelho. Quando a gente fala de missão, a atuação é enorme, é vasta. Esse pessoal eu não consigo, às vezes, em uma comunidade, a juntar todo o pessoal para um culto, mas eu consigo para um futebol à tardinha, né? Eu não gosto muito de futebol, eu confesso para os irmãos, mas num contexto desse a gente é obrigado, né, a gostar. Irmãos, e assim a gente reúne 3, 4, 5, até 10 comunidades, se falar em futebol. E ó, se a gente falar, senta aqui, vamos orar para ninguém quebrar a canela do outro, eles vão orar e vai ouvir de Jesus, né? E é uma porta aberta. Então missões, a ação missionária, ela é muito mais ampla, né, do que ir para o seminário, o púlpito. Isso mostra que a responsabilidade é nossa, como igreja brasileira. Pode passar aí, irmão, pode ir passando, só umas fotos aí para os irmãos terem uma noção. Pode ir passando. Aí, essa é a comunidade do qual a gente trabalha lá. Pode ir passando. Comunidade Parque das Tribos. Isso, dá uma paradinha. Irmãos, essa comunidade aqui que passou nas fotos é onde eu estou lá plantando a igreja. Só em Manaus, fala em cerca de 30 mil indígenas, só na cidade de Manaus, que migrou do interior para a cidade de Manaus, é um êxodo, né? E ali há várias comunidades, assentamentos ali, aonde o evangelho ainda não entrou, dentro da cidade, onde tem várias igrejas evangélicas, né? Há vários assentamentos indígenas, aonde o evangelho ainda não entrou. E aqui, só para os irmãos terem uma noção, né, na consulta, nós estamos aí finalizando esse mapa, é o mapa do Nordeste. Olha aí, só nesse estado aqui do Pernambuco, existe 6 etnias, aonde não tem nenhum crente, nenhum testemunho do Senhor Jesus. Existe ali 2 etnias em amarelo, aonde já tem crente, porém não tem igreja plantada e nem presença missionária. Nota, isso está aqui, do nosso lado, né? Na nossa volta, nós temos que clamar ao Senhor, Senhor, nos ajude a erguer os olhos e ver que a seara está branca, e o pessoal está aqui do nosso lado, né? Nós precisamos olhar, enxergar, né? Então, é vasto aí o desafio. Pode ir passando? Pode ir passando, irmãos. E a outra ação e o outro desafio para a igreja brasileira é sobre a capacitação, né? A capacitação. Eu ouvi hoje aqui pela manhã o pastor falando que a igreja aqui está aí com um projeto de capacitação aos sertanejos, né? Bênção de Deus, irmãos, porque esse povo precisa de uma capacitação específica. Eles têm uma visão, uma compreensão totalmente diferente da nossa visão e da nossa compreensão. Então precisa de uma capacitação bíblica totalmente voltada para eles, para o contexto deles, e assim treiná-los para que eles, com o potencial que eles têm, porque isso vem de Deus, vem do Senhor, né, eles mesmos possam ter ferramentas para alcançar, então, os outros pessoais.
E lá nós temos a capacitação voltada para indígena, até o pastor Iraque, que é o coordenador dessa capacitação, né, e nós estamos ali também apoiando ali o pastor Iraque, capacitando esse pessoal. Eu queria finalizar com essa história aqui. De vez em quando, acontecem uns negócios assim, interessantes, né? E lá nessa capacitação aqui que nós demos, irmãos, no último dia, chegou o pastor em mim e falou: cowboy, que hora que vai terminar, né, a capacitação? Eu falei: olha, o que você está precisando? Eu: não, porque você viu aquele rapaz que chegou num barco? Falei: vi. Pois é, tem uma moça na nossa igreja, e ele veio porque ele está querendo casar. Eu falei: ah, interessante, já estava marcado o casamento, né? E ele: não estava não, ele chegou e quer casar e a gente tem que fazer o casamento. Eu falei: mas que negócio é esse? Ele chega, fala que quer casar e aí casa. É assim mesmo. Eu falei: que interessante. Ele: mas amanhã o rapaz vai ter que batizar, e a gente quer que você vá lá com a gente, porque se não batizar não casa. E aí peguei o barco no outro dia, fui até lá com o pastor local, e aí quando chegamos lá, foi 5 minutos de conversa, ele falou: vamos embora. Não entendi nada, porque estava falando em Gatu. Eu falei: e o batizado? E o batismo, né? E eu todo empolgado, pensando, vai ser um negócio diferente. Ele falou: não vai precisar mais não, porque o pastor daqui levantou de manhã e falou: vamos batizar ele logo. Levou no rio, afogou lá e já está batizado. E eu falei: que negócio é esse? Ele: não, mas é o pastor da igreja, acompanha, aqui é assim. Falei: tá bom então. Entramos no barco de novo, fomos embora. Irmãos, e aí quando foi 6:30 da manhã, o povo já tocando no louvor do culto, o casamento ia ser 7 horas da noite, 6:30 da noite, casamento 7 horas, chega o pastor em mim e fala: tá aqui, cowboy. Eu falei: tá aqui o que, pastor? O casal que vai casar. Senta com eles e lasca um sermão como é que é viver casado. Eu falei: rapaz, eu não tenho nem ideia, eu não sei não. Chama o pastor Jaimes, né? Pastor Jaimes é indígena também. Falei: chama o pastor Jaimes para ele orientar como que é. E aí chamou o pastor Jaimes. Falei: pastor Jaimes, é o seguinte, senta aqui e ensina nós 3 como é que é viver casado, porque eu também não sei, quero aprender esse negócio. Irmãos, e aí foi lá umas meia hora de orientação, e a banda cantando, e a gente já ansioso. E aí, caminhando para o culto, chega o pastor indígena de novo, só para os irmãos terem uma visão dos desafios, né? Chega o pastor indígena de novo, fala: cowboy, está aqui. Eu falei: o que, pastor? Dessa vez ele: não, é porque é o seguinte, tem uma viúva na comunidade, e ela ouviu falar que vai ter casamento, e aí tem um rapaz ali que animou a casar com ela, então ensina eles como que é viver casado. Eu falei: pastor Jaime, corre aqui. E aí o pastor Jaime correu lá e falou assim: irmão, que bênção, a irmã já tem aí experiência, então não precisa de falar muita coisa, né? Mas como que foi? Um olhou para o outro dentro da igreja e buscou a direção do Senhor, ou não, falou assim: vamos aproveitar que tem casamento, quer casar? Quero, então vamos casar. E o rapaz, bem caladinho, nessa hora resolveu abrir a boca, falou: foi assim, pastor, desse jeito. Aí o pastor Jaime: vamos orar. E aí a gente orou e fomos lá fazer o casamento. Irmãos, no casamento, e aí a gente foi fazer a liturgia, era 3 louvor, os noivos iam entrar. Cantou 15 louvor, e nada de noivo entrar. Eu falei: que negócio é esse? Quando fomos lá, uma senhorinha indígena falou: não pode ter casamento, porque o noivo confessou agora da viúva que está desviado da igreja. Eu falei: mas que negócio é esse? E foi 40 minutos abrindo a Bíblia, para explicar para eles, né, ali na Bíblia. Aí no finalzinho o noivo abre a boca e fala: pastor, mas eu quero reconciliar. E a gente falou: então está resolvido o problema, né, está resolvido. Aí a senhorinha falou: não, então tem que ter 2 cultos, o culto de reconciliação e o culto de casamento, mais 10 minutos para resolver outro problema. Irmãos, e aí por fim a gente resolveu isso, foi lá no louvor, falou: mais 2 louvor aí para Jesus, e aí os noivos vão entrar. Foi mais 8, e não entrou. Chegamos lá, a mesma senhorinha falou: não pode ter casamento, porque a viúva está de preto, e a maldição vai vir na casa dela. Irmãos, mais 50 minutos com a Bíblia aberta para mostrar a superioridade de Jesus. Só para os irmãos terem noção do desafio. Por final, o pastor Jaime pegou o microfone, foi lá na frente e falou: irmãos, eu não quero saber se vai casar de preto, de branco, de azul, de amarelo, se vai entrar de mão dada ou não. Eu sei que Jesus está aqui, quer realizar esse casamento, então os noivos entram. Aí os noivos entrou.
e aí o casamento foi feito. Então aqui os noivos entrando, a viúva de preto ali na foto, né? E aí, pode passar para frente, irmãos. Os irmãos têm uma noção de como é o desafio transcultural, né? De vez em quando a gente se apega assim, em algumas ocasiões que a gente fica sem saber. Mas nota, o pastor local estava lá. O pastor local era o responsável, né? E ele acompanhava tudo. Então nós estávamos ali dando um acesso ao pastor local. Pode passar para frente. E quando nós saímos de lá, pode passar. Aí eu finalizo com esse clamor do pastor. Está aí o pastor, ele chegou e falou: olha, fiquei a noite inteira fazendo um presente, né? E me presenteou com esse beiju. Tá certo que eu não como beiju, né? O beiju ficou na comunidade do lado de baixo. Esse beiju de lá, dessa grossura, bem dura, assim, diferente, né? Mas eu recebi com bom grado, né? O beiju do pastor. E aí ele, em pranto, chorando, disse assim: pastor Cowboy, leva um recado para o seu povo, para os brancos. Fala para os brancos que tem um povo aqui, uns índios, que está sedento da palavra de Deus. E ele falou assim: pastor Cowboy, por favor, nos capacite para que a gente possa subir o rio e falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Irmãos, é um clamor enorme. O desafio da igreja é grande, né? E nós devemos orar então pelos segmentos não alcançados. Abra sua Bíblia aí em Atos no capítulo 13. Atos, no capítulo 13. Vamos fazer essa leitura aí do verso 1 até o 4. Fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que ela é viva e fala ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa testificar essa palavra na nossa vida, porque se o Senhor não falar conosco, em vão fala o homem aqui na frente com o microfone. Mas, ó Deus, se o Senhor falar, se revelar a nós, ó Deus, essa noite nós sairemos daqui convictos que o Senhor falou conosco. Então, no nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, do nosso coração duro, quebra todas as barreiras em ouvir a Tua voz, e nos ajude, Deus, a continuar como igreja chamada pelo Senhor Jesus a cumprir uma missão aqui na terra. Então, ó Deus, no nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Interessante quando a gente vê a grande comissão ali no Evangelho de Mateus. Né, Mateus capítulo 28, Jesus vai dar a grande comissão de ir fazer discípulo, né, entre todas as nações. E aí Atos no capítulo 1, então, fala que nós iríamos receber poder, e os discípulos da época, né, iam receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunha. No capítulo 2 a gente vê o Espírito Santo descer, e aí então vem uma progressão. Pedro começa a pregar o Evangelho, 3.000 pessoas se convertem, e aí começa uma perseguição na igreja. No capítulo 6, ali uma instituição da diaconia, dos diáconos, e eles escolhem um homem cheio do Espírito Santo, né, por nome Estevão. E ainda ali no capítulo 6, 7, a gente vê sobre a vida de Estevão, e vê também sobre a morte de Estevão. E aí quando eles apedrejam Estevão, e Estevão morre, há uma grande perseguição. Fala que havia ali uma assolação na igreja, né, pranto, luto mesmo, e esse povo então foi disperso. E lá no capítulo 10 de Atos vai falar que esse povo que foi disperso, exceto os mestres, exceto a liderança da época, eles iam por todo lado pregando o Evangelho. Esse pessoal compreendiam, né, qual era o seu chamado, cada um sabia a sua localização dentro do corpo de Cristo, e por onde eles passavam, né, ninguém tinha uma baixa autoestima diante do irmão, né, ninguém olhava para o irmão. Eu creio que olhava por conta da natureza humana, né, mas eles tinham essa compreensão vocacional.
de tal maneira que por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho do Senhor Jesus. E esse evangelho chega então até a cidade de Antioquia. E aí ali na cidade de Antioquia eles pregam o evangelho. Ali alguns pregavam, fala que chegou a Fenícia, a Antioquia, a Chipre. Alguns pregavam aos judeus, outros pregavam também aos gentios, e nasce a igreja de Antioquia. Ali a primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. E o testemunho era tão impressionante, tão interessante, né, que esse testemunho se esparramou e a notícia chegou até a igreja de Jerusalém. De tal maneira que os líderes da igreja de Jerusalém reuniu, pegou Barnabé e falou: olha, corre lá para Antioquia e dá uma assistência lá. E Barnabé chega então em Antioquia, começa a dar uma assistência na igreja, vê que é muito trabalho, porque Deus estava derramando graça ali sobre aquele local, e ele pensa assim: opa, eu preciso de ajuda, eu vou voltar, vou procurar Saulo. E ele volta, procura Saulo, traz Saulo para dentro ali da cidade de Antioquia, eles começam a discipular a igreja, fica durante 1 ano, e aí então essa igreja se estabelece. E aí chegamos ao capítulo 13, né, onde nós vemos aqui essa igreja já estabelecida, com mestres, com liderança, né, eu costumo dizer uma igreja multiétnica. Nós estamos lá em Manaus plantando uma igreja ali entre um assentamento com 16 etnias, mas aqui era uma liderança onde tinha aqui judeus e tinha africanos também na liderança dessa igreja. Até aqui, irmãos, o evangelho tinha chegado por causa de uma dispersão, por causa de uma perseguição que tinha se levantado na igreja. E esse pessoal, por onde ia, pregava então o evangelho de Jesus. Mas aqui Deus então, ele se revela à igreja, porque é da natureza de Deus ser um Deus missionário. Tanto que ele envia o seu filho para cumprir uma missão de cruz. Então é da essência de Deus, da natureza de Deus, ser missionário. Então ele revela também a sua vontade à igreja. E aqui a gente vê uma igreja do gentio já constituída, e Deus vai revelar então que é da natureza da igreja também ser uma igreja missionária. É da natureza da igreja, né, ser uma igreja missionária. E nessa natureza, né, é que a igreja tem que caminhar. É nessa perspectiva de missões, é nessa perspectiva de obediência, é que a igreja caminha, né, glorificando ao Senhor Jesus. E nessa natureza, a igreja, né, ela precisa ser, o primeiro aspecto é ser uma igreja abençoadora. A igreja nessa natureza missionária, ela precisa ser abençoadora, ela precisa abençoar, né? E a gente vê no texto aqui, que diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Ronaldo vai pegar essa palavra servindo, vai destrinchar ela aqui, vai falar que aparece, geralmente 3 palavrinhas para servir no original, né? Dulos, diáconos e leiturgos. Essa última é a que aparece aqui no texto. E leiturgos está ligado a culto, ao ato de liturgia, ao ato de edificação. Então essa igreja, ela estava aqui, né, servindo, edificando, ou em outras palavras, abençoando, de tal maneira que fazia isso para o Senhor, É impossível sermos igreja de natureza missionária, sem ser uma igreja que abençoa. E quando a gente fala igreja, não falamos em templos, falamos de ser igreja, está na nossa essência, está na essência de todo regenerado o ser igreja, porque o Espírito Santo capacita isso. E ser igreja missionária, porque é da natureza da igreja já ser uma igreja missionária, e é da natureza da igreja missionária ser abençoadora. Então nós temos que abençoar aqueles que estão na nossa volta, temos que abençoar aqueles do qual nós trabalhamos junto a Ele, no nosso dia a dia de serviço, temos que abençoar aqueles que nós transitamos aí, às vezes passamos por Ele, nem um bom dia, nem uma boa tarde, uma boa noite a gente não dá, temos que abençoar, é da natureza de Deus abençoar. E nota aí que esse movimento contínuo
então, nesse movimento de ir, de vir, de viver, né, fora do templo, no ato litúrgico, no ato de culto, Deus vai nos usando para ser canal de bênção na vida de todos aqueles que estão, então, na nossa volta. Porque isso é da natureza da igreja, é da natureza da igreja missionária, é da natureza de Deus, e Deus, né, se revelou isso a nós, porque é da vontade de Deus. Até aqui, a igreja foi dispersa, porque tinha uma perseguição, mas agora o paradigma muda. Deus fala, agora vocês vão, não é mais por causa da perseguição, é por causa que é da minha natureza, e é do meu propósito, da minha vontade, que vocês, né, tomem essa identidade para si, e cumpram com a missão aqui na terra. Então nós temos que abençoar, e a gente vê a igreja fazendo isso. Era uma igreja generosa, tanto que a igreja de Jerusalém passa por necessidade, o pessoal vai lá, clama a igreja de Antioquia logo se reúne então, e num ato de generosidade, ela vai e ajuda, coopera com os necessitados, irmãos necessitados, aqueles que estavam passando ali por momentos difíceis, né? E a igreja estende a mão, ela entende o propósito e cumpre com isso, ela abençoa a própria igreja, né? Porque isso é da natureza de Deus. E nessa natureza, né, missionária que a igreja caminha, ela deve também ser sensível à voz do Espírito Santo, porque nota aí que diz, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Disse, né, mas a igreja estava ali orando, estava jejuando. Isso é sinal de quebrantamento, porque quando a gente jejua, quando a gente se coloca de joelhos diante de Deus, há um mover de Deus no nosso coração, né, de quebrantar, que nos permite ter uma sensibilidade para compreender a vontade de Deus na nossa vida. Coração duro não ouve a Deus, coração insensível não sabe, não compreende a vontade de Deus, coração duro não faz missão. Precisamos quebrantar, nos colocar diante de Deus para enxergar a vontade de Deus, glorificar a Deus de maneira que alcance o não alcançado, glorificar a Deus de maneira que aquele que ainda não ouviu vai também se dobrar diante de Deus e se unir comigo no corpo de Cristo, para engrandecer ainda mais o nome de Jesus. Mas coração duro não faz isso. Precisamos quebrantar o nosso coração diante do Senhor, porque como é da natureza de Deus ser missionário, e Ele constituiu a igreja para ter uma natureza missionária, é da natureza do ser humano um coração duro, é da natureza do ser humano o pecado. Então, se nós não guardarmos o nosso coração e clamar ao Senhor, Deus me ajude a enxergar, Deus tira esse coração de pedra, coloca um coração mais sensível. Deus, quanto tempo eu não ouço a sua voz, me ajude. O meu irmão às vezes está enxergando, está empolgado com a palavra, está empolgado com missões, está empolgado com o discipulado, está empolgado com o estudo, está empolgado com as reuniões de oração, e eu estou avesso, contrário a tudo isso. O que está acontecendo? Deus me ajude, porque é da natureza da igreja ser missionária, e eu tenho que estar dentro da vontade do Senhor, irmãos. E nessa caminhada da natureza missionária, nós precisamos também compreender que a igreja, né, ela deve abençoar, ela deve estar sensível, e ela deve enviar, porque nota que aqui o Espírito Santo se revelou aqui à igreja, e a igreja não ficou de braço cruzado, mas fala que ela se colocou em oração, em atitude de oração, de adoração ao Senhor, e despediram eles, enviaram eles, porque é da vontade de Deus alcançar aquele que ainda não ouviu de Jesus, é da vontade de Deus isso, né? Então nós temos que compreender, né, que para alcançar as nações, nós temos que ir até as nações,
precisamos fazer missões e ser igreja missionária em nossa volta, mas também longe, né? Nós precisamos atender esse clamor, atendendo assim a obediência a Deus em primeiro lugar, a glória de Deus em primeiro lugar, mas isso respinga no clamor daquele que ainda não ouviu de Jesus, porque aqui eu não sei, irmãos, o que a igreja estava orando, eu não sei de maneira específica, nessa reunião de oração da igreja de Atos 13, qual era o pedido específico da igreja, eu não sei, mas eu sei o que o Senhor Jesus revelou, e foi separai-me, e a ideia que dá é de quebrar uma obra e começar outra, né? É de finalizar então uma coisa e começar outra, totalmente diferente. Isso nos dá uma ideia assim bem interessante, porque a ideia que passa é que a nossa vida ministerial, ela tem ciclos, né? E eu gosto dessa ideia. Nós não estamos apegados à vida inteira, se for assim da vontade de Deus, isso pode acontecer. Temos exemplos de tradutores que foram para o campo missionário, morreram no campo missionário, mas se for da vontade de Deus, a nossa vida ministerial pode ser cíclica, né? A gente pode tirar isso de exemplo na nossa vida. Às vezes, hoje eu sou aí um líder de jovem, mas amanhã eu já casei, e agora eu sou um líder, né, como que fala líder de casamento? Ministério de casal, obrigado pastor, né, um líder de ministério de casal, né, e aí a nossa vida, ela vai dentro desse ciclo. Mas irmãos, é interessante, porque o separar me dá a ideia de terminar uma coisa, começar outra coisa, tudo dentro da vontade de Deus. O que quer dizer que a gente não pode iniciar uma coisa tendo certeza que Deus está chamando, né, e tendo a clareza que Deus está mandando eu abandonar uma coisa e iniciar outra, mas ficar com um pezinho lá atrás, né, porque aí nem ajuda aquela pessoa que Deus levanta para continuar a obra, porque a obra é de Deus, não é nossa, quem faz a obra é Deus, não sou eu. Então, se Deus me chamar para uma outra ação missionária, né, Ele vai levantar alguém para ficar lá na igreja Parque das Tribos, e glória a Deus por isso, porque a obra é dele, o Espírito Santo é que continua abençoando a igreja local. Mas se eu ficar com um pé no novo ministério e um pé lá atrás, eu vou ser um entrave para a obra crescer, para o negócio ser abençoado. Então nós devemos compreender isso, porque isso é bênção de Deus, quer dizer que Deus tem plano e propósito grande, maior. E outra coisa também que nos ajuda a refletir é que esse enviar, de fato nós devemos encorajar as pessoas que fazem os seus ministérios e dar corda, dar asa, e não fazer como um passarinho, que a gente tira da gaiola, mas amarra uma cordinha e dá a impressão que ele é livre, né? Mas está sempre com a cordinha amarrada, então ele está limitado, só vai até um certo local, não pode voar além daquilo. Não, nós não podemos fazer isso. E aqui eu quero abrir um parênteses e chamar a atenção: pais, estimule os seus filhos a ser missionário, estimule, ore por eles, fala: Senhor, tome o meu filho, tome para a obra missionária, para ir para um segmento não alcançado, e se morrer por lá, amém, aleluia, glória a Deus por isso. Eu costumo, já desde agora, no plantio da igreja, colocar essa ideia: irmãos, não vamos idolatrar os nossos pais, a ponto da gente não cumprir a nossa missão. Pais, não vamos idolatrar os nossos filhos, a ponto de não soltar eles para aquilo que Deus os tem vocacionado. Não façam isso, não prive os seus filhos de ter uma caminhada abençoada na presença do Senhor. Não prive, não prive. Eu me lembro aqui, quando eu estava terminando os estudos, eu entrei em crise, porque minha mãe estava passando muito aperto e estava com um negócio no estômago, e a gente estava com medo de ser câncer, e eu falei para minha mãe: mãe, eu não vou para missões mais não, eu vou ficar aqui, minha formatura está chegando, e eu quero trabalhar, e vou ajudar a senhora, quero ajudar a senhora, porque a senhora está apertada, nós não temos condições. E a minha mãe virou para mim naquele dia e falou assim: meu filho, o que você falou para mim a vida inteira?
Não era que você queria ser missionário? Era, mãe, mas a senhora está passando aperto, e é só a senhora. Ela disse, então vaza, vai embora, não desobedeça a Deus, eu me viro, Deus não vai cuidar de você lá, vai cuidar de mim aqui também. Então pega a sua trouxa e vai embora, vai pregar para aqueles que ainda não ouviram. Irmãos, nós precisamos desapegar, e não idolatrar, é mostrar, é como a flecha, e soltar, e deixa o Senhor direcionar o negócio, conduzir a situação, porque nota aí no versículo 4, que diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo. A igreja dá a bênção, mas desde o início, quem direciona, quem envia, quem vocaciona, é o Senhor. E nessa andança, nessa caminhada de ser uma igreja missionária, o Senhor é que cuida, engana a gente, se a gente achar que nós é que cuidamos dos nossos pais, colocamos os nossos filhos debaixo das nossas asas, sobre as sombras das nossas asas. Não é, eles estão sobre as sombras das asas do Senhor, do Senhor. Nessa caminhada a igreja deve enviar. Eu não sei qual é a oração específica da igreja, mas a resposta de Deus foi essa, separar. Eu não sei a oração específica da igreja, mas eu sei o clamor que os povos estavam fazendo ali, que subia até o Senhor. Uma Lídia, que estava na beira do rio, temente, mas não compreendia o evangelho. Quantos processos ali que Paulo, ao sair, e confrontou de forma direta, coxos, deficientes que precisavam de uma palavra e de milagres acontecer. Eu sei qual era o clamor do povo, eu não sei qual era a oração da igreja, mas esse é o mesmo clamor que os povos estão fazendo hoje, e esse é o mesmo desejo que Deus tem hoje, porque Deus é um Deus de natureza missionária, e esses povos estão clamando, e a igreja deve enviar, é da natureza de Deus ser um Deus missionário, irmãos, é da natureza da igreja ser missionária, e ela deve ser abençoadora, ela deve ter o ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, e ela deve enviar, e assim caminhar cumprindo a missão de Deus. Que o Senhor os abençoe, e eu queria orar com vocês. Baixe suas frontes, vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor, porque Tu és um Deus grandioso, porque Tu és um Deus, ó Pai, que nos abençoa, que fala ao nosso coração, e que está aqui presente. Tu és um Deus, ó Pai, que nos ajuda na caminhada e que tem plano e propósito tão lindo, tão bonito para fazer na vida da Tua igreja. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já tem feito até agora e nós podemos testemunhar, ó Deus, sobre os Teus feitos no nosso meio. Quando nós nos reunimos, o Senhor fala conosco. Quando nós nos reunimos, o Senhor transforma a nossa vida. Quando nós lemos a palavra, essa palavra nos muda. Ó Deus, e nós testemunhamos dos Teus feitos na nossa vida. Tantos testemunhos nós ouvimos de coisas que o Senhor tem feito em lugares longínquos, distantes, e também aqui em nossa volta. Louvado seja o Teu nome. Nos ajude a compreender, ó Deus, que como igreja, nós somos igreja missionária, porque é da vontade do Senhor. Ó Deus, é da vontade do Teu coração. E nós queremos que isso seja verdade na nossa vida, seja vontade no nosso coração também. Para a glória de Jesus. Amém.